Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Hoje vamos começar uma nova série que a gente já tinha lá no blog, que a gente está trazendo aqui para o YouTube em versão de vídeo, que é a Como Era, para a gente lembrar coisas históricas do mundo do futebol e do esporte. E o nosso primeiro episódio aqui em vídeo é relembrando isso que você está vendo aí na tela. É o primeiro site oficial do Flamengo, lançado em 1996. Então vamos ver como é que é. Algumas imagens acabaram se perdendo, não ficaram gravadas ali no cache desse Wayback Machine, mas a gente vai conseguir consultar bastante coisa. A única coisa que não funciona mesmo aqui é esse menu, mas que a gente consegue acessar por baixo, porque esse menu aqui está num formato .map que ele não consegue mais abrir, mas a gente consegue ver aqui os menus História, Time, Fla News, Entrevistas, Fórum, Torneios e Torcida. Então, lá em 97... E essa é a versão de 96 ainda sem mudanças. É até melhor que seja um pouquinho depois, porque o site já tem mais notícias e tudo mais. Quando você entrava lá no seu Windows 95 e conseguia ter acesso à internet, ligava lá sua internet de escada, dava aquele barulhinho, você caía nessa página da Flanet. E aí nós temos o seguinte: História, Time, Fla News, Entrevistas, Fórum, Torneio, Torcida. Aqui você tem participe do chat do Flamengo, veja a tabela do Torneio Rio-São Paulo. Temos uma promoção de verão por apenas R$ 18,90. A Planet é escolhida uma das melhores HPs do Brasil, mas o que é uma HP? É uma homepage, é uma página inicial. Os destaques do dia, a cobertura ao vivo e a ficha do jogo Flamengo e Santos do Torneio Rio-São Paulo. Essa foi a final do Torneio Rio-São Paulo, que o Santos acabou campeão lá no Maracanã. E aí uma coisa que eu quero chamar a atenção nesse primeiro site, ó. Todos os textos e fotos são propriedade da Nabla Internet Consulting Limitada. É uma empresa no Rio de Janeiro que fazia o site do Flamengo e também o do Palmeiras naquela época. E aí tem, as fotos foram feitas por Maurício Lobo, Adriano Renzi e Marcelo Carvalhais. É um produto oficial do Flamengo, mas licenciado por Braga e Associados. Se você tem álbum de figurinhas daquela época, você vai ver que essa empresa é quem fazia o licenciamento dos clubes nos anos 90. Então vamos dar uma olhadinha aqui no jogo do Flamengo e do Santos. Vamos ver aqui, temos a tabela do Torneio Rio-São Paulo. E aí você tinha essa maravilha aqui, que hoje em dia pra gente parece um site quando você está aprendendo os primeiros códigos de HTML, né? Mas você tinha. Por aqui você acompanha o Torneio Rio-São Paulo de 1997, jogo a jogo. E aí a final, Santos 2, Flamengo 1, Morumbi, Maracanã, Flamengo 2, Santos 2. Aí asterisco, Santos campeão do Torneio Rio-São Paulo 97. Tem também os jogos das fases anteriores. O Torneio Rio-São Paulo nesse ano foi disputado em mata-mata e era transmitido pelo SBT, era uma competição que o SBT voltou, incentivou a voltar, e o Flamengo disputou, chegou até a final, mas perdeu para o Santos. E aqui, você clicando nessa partida, você consegue ter o relato do jogo. E aí nós temos aqui um texto que hoje eu duvido que qualquer clube que tenha um departamento de comunicação e uma assessoria de imprensa fosse publicar em um site oficial. Vamos dar uma olhada nesse texto. Time joga mal e cede o empate no final. Flamengo 2, Santos 2. O Flamengo novamente foi inferior ao Santos e, se não foi derrotado, acabou perdendo o título do Torneio Rio-São Paulo ao empatar em 2-2 com o time paulista. Apesar de ter artilheiro da competição, o time não mostrou as boas apresentações dos primeiros jogos. E aí, eu vejo aqui no parágrafo de baixo, vê se tem condição de hoje em dia um texto oficial, de site oficial de time, escrever isso. Uma decepção foi Iranildo, que entrou para levar o Flamengo ao ataque e, de forma patética, errou todos os passes que deu. Tem um erro no plural ali, mas beleza. Mas dizendo que o Iranildo... Eu até dou risada mesmo, mas o Iranildo, de forma patética, errou todos os passes que deu. E aí diz que o Santos conquistou o título com méritos e que o Flamengo agora sai em recesso e volta a jogar no dia 13 de fevereiro pelo Campeonato Estadual de 97 contra o Volta Redonda. E aí nós temos aqui a ficha técnica do jogo, inclusive com a arbitragem do Oscar Roberto Godoy, tem a renda e tem o público, tá aparecendo aqui na imagem para você agora, na seção quanto custava, quanto representa essa renda e esse público em dinheiro de hoje, atualizado pelo IPCA. E aqui você tem as estatísticas completas do jogo, que é muito bacana para aquela época, sim, você tem acesso a isso. Você só tinha naqueles programas de televisão, quando apareciam, e em alguns jornais que publicavam esse tipo de coisa. Mas é estatística de gol, de substituição, de cartão amarelo e de cartão vermelho. Voltando aqui para o menu principal, a gente tem a seção Fla News. Aí a gente vai poder ver quais eram as notícias que o Flamengo... essa é muito boa.
Flamengo deve acabar com o time de vôlei. Você imagina um site oficial de um clube dizendo que deve acabar com alguma coisa. Ou você publica hoje em dia uma nota oficial dizendo que encerrou, ou você não publica nada. Mas o Flamengo deve acabar com o time de vôlei. Imagina você ser jogador e o site oficial do seu time está dizendo que ele deve acabar. Então, praticamente, procure emprego porque já era, né? Mas você tem aqui notícias da Copa do Brasil de 97, time estreia contra o Nacional do Amazonas. Aqui uma promessa, o Rio-São Paulo de 98 será maior e mais rentável, e foi. Passou a ser disputado em grupos e não em mata-mata. E aqui essa notícia eu acho que já antecipava isso. A ideia dos clubes participantes é aproveitar o maior espaço no calendário em virtude da Copa do Mundo, para organizar o torneio com mais jogos e um formato mais atraente para o público. E aí você tem as projeções aqui do quanto o Flamengo ganhou na época, do torneio Rio-São Paulo, para 98, exatamente. Com o passar das fases, arrecadações e cotas de TV serão maiores, estima-se que em cerca de 8 milhões a arrecadação final do campeão. 8 milhões de reais, também estamos colocando aqui quanto representava em dinheiro isso na época, quanto representa hoje. Muito bem, aí você flamenguista que já viu como era uma notícia de jogo, já viu como era a seção de notícias do site, vai ver também como funcionava essa parte aqui do time. Muito bem, aí está o elenco do Flamengo atualizado no começo de 1997, você tem Roger, Zé Carlos, Fábio Noronha, Gilberto, Fábio Baiano, Leonardo, Atirson, E a gente vai clicar aqui no Romário, que é o jogador mais importante em termos aqui, para a gente dar uma olhada. Ah, bonitinho, abriu legal, olha só. Aqui temos a assinatura do Romário, temos a foto do Romário, tem até uma seção mais estilizada rubro-negra. Tinha um e-mail para você entrar em contato com o Romário, é o romario@flamengo.com. A data de nascimento, a ficha técnica dele, o número de jogos, os gols, o número de jogos da seleção, gols da seleção e as entrevistas que o Romário deu para o Flamengo. Então você tem aqui a primeira em maio de 1996 contra o Itaperuna, para você ver como esse site de fato era de 96, mas não tem uma versão daquela época arquivada. E aqui até o Flanews faz a pergunta, existiria da sua parte alguma objeção em jogar com o Bebeto? Não, Bebeto é um grande jogador, um tetracampeão do mundo que seria titular em qualquer equipe do mundo. Por que eu não gostaria de jogar com ele? Eu só me oporia a jogar com o Bebeto se fosse maluco. Até porque nós fizemos a dupla de ataque que ajudou o Brasil a conquistar o tetracampeonato. E aí já falando também, olha só, o site oficial do Flamengo, perguntando pro Romário se ele ia jogar no Vasco. Gente, aqui em 2020 a gente não consegue entender isso, mas é porque justamente era uma empresa que fazia, não era um departamento de comunicação do clube, era terceirizado, não viviam o clube o dia inteiro, não viviam esse ambiente que tem de torcida, era tudo muito novo. Então esse tipo de coisa que você tá vendo aí na imagem, cabia, que era perguntar no site oficial do Flamengo, no Flanews, se o Romário ia jogar no Vasco. Então, né, e aí ele negou, né? Eu vou tentar acertar tudo para minha permanência no Flamengo, pois não existe da minha parte nenhum interesse em voltar a vestir a camisa do Vasco. Ele voltou. Bem depois, mas voltou. Ah, o site do Flamengo tinha a versão em inglês. Olha aí. É um menu que a gente não consegue acessar, mas você tem aqui, ó, Match Flamengo versus Bragantino, em 1996. Mas basicamente é a ficha técnica do jogo, não tem muito mais que isso não. Será que funciona aqui a Flash Shop pra gente olhar como é que era comprar? Ah, não funciona, que pena. Bom, a gente já passa rapidinho aqui pra torcida. Ah, essa é a página dos torcedores do Flamengo. Essa aqui é legal porque era um esquema para você fazer parte da torcida eletrônica do Flamengo. Você tinha essa página, essa aqui é o Dr. Breno Thompson, flamenguista, médico na época de 40 anos, pós-graduado em cirurgia geral e proctologia, micreiro, autodidata, começa agora na internet onde apresenta a homepage. Era um dos torcedores do Flamengo que compraram esse plano de torcida eletrônica. E aí você tem a informação de como fazer parte da torcida eletrônica do Flanet naquela época. Se você deseja ter uma página pessoal dentro do site do Flamengo, a Flanet, o Flanet, uniu o útil ao agradável por apenas R$10 mensais. Não é tão apenas assim, tá aí na imagem o quanto que é R$10 por mês em 97, em dinheiro de hoje corrigido pela inflação. Você tem direito a até 50 KB para criar sua página pessoal. Você também pode criar sua página pessoal com um tamanho superior a 50 KB, pagando proporcionalmente ao tamanho de sua página. De 51 a 100 KB, 20. Dinheiro aí na tela. 101 a 150 KB, R$30. É um problema, né? Era meio carinho. Mas ele dava toda a explicação de como você poderia fazer para montar e como fazer para pagar essa mensalidade. Você mandava aqui para a Rua Visconde de Santa Isabel, no Grajaú, no Rio de Janeiro,
que era a sede da empresa que operava o site, realmente não era do Flamengo, para fazer parte dessa torcida eletrônica. Mandava ordem de pagamento, seu cheque cruzado ou comprovante de depósito para esse endereço. Infelizmente a Flashop não funcionou, eu gostaria muito de mostrar a loja para vocês. Temos ainda aqui o fórum do Flamengo, como funcionava. Até veio para uma página um pouco à frente aqui, 97, não salvou de fevereiro, mas você tinha aqui a carta dos navegantes, os concursos, as pesquisas para saber as preferências do torcedor. Aliás, vamos ver o que nós temos aqui. Não funcionou também, uma pena. Quando acontece isso no Wayback Machine é porque a página em si não foi arquivada na época e acabou se perdendo, não tem como, não ficou nenhum vestígio dela. Mas foi uma pena aí que a gente não conseguiu mostrar para vocês a loja do Flamengo como era para comprar e os preços e tudo mais, mas eu espero que vocês tenham gostado de qualquer maneira, de olhar o site oficial do Flamengo como funcionava, como era a navegação. É verdade, ainda era muito pobrezinha, a internet tinha poucos recursos, mas era assim que lá em 96 e 97 o torcedor rubro-negro fazia para acessar a página oficial do seu time de coração. Gostou do vídeo? Então dá um joinha, se inscreve no canal, porque essa série está só começando e a gente vai trazer muita coisa legal para você ainda. Um grande abraço e até a próxima!